Seja bem-vindo a mais um episódio de Mamãe é a Chefe. Dessa vez estou trazendo alguém dessas pessoas que fazem a internet e faz a gente se encontrar, sabe? Comecei como seguidora lá atrás, acompanhando decoração, Maitê, que eu vou confessar aqui, já vou falar que é a mãe da Maitê, porque quem me conquistou lá no início foi ela, tá, gente? Uma blogueirinha nata. Laura ainda estava na barriga, eu via os vídeos da Maitê, fiquei apaixonada. Vou dar boas-vindas para a Zanda Alfradique. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Mas hoje ela vai trazer uma parte que eu acho que quase ninguém conhece. Começou a empreender com 22 anos, já teve loja física, loja online, tá na internet. A gente vai trazer aquela coisa assim, e aí, dá para viver de internet de verdade, né? Mas eu vou começar porque eu quero muito saber como é que funciona. Eu já passei por isso, mas não tinha filho. Sua casa é seu trabalho. É. E aí, como é que concilia isso? Como é que funciona essa divisão aí? Não concilia, mistura. Mistura e vira tudo trabalho. Eu acho que é essa a situação. A vantagem de você trabalhar com o celular é que você pode trabalhar de qualquer lugar. E a desvantagem é essa mesma. Então, assim, a Maitê nasceu, cresceu com isso. Então, pra ela é natural. E pra gente acaba sendo natural. Óbvio que a gente não expõe tudo, né? Uhum. Você só expõe o que você acha coerente. Mas a maioria, a rotina, o cru da rotina, assim, acaba que vai gravando e vai ficando por aí mesmo. E aí você trabalha o tempo inteiro? O tempo inteiro. 24 horas por dia, 7 dias por semana ou não? 24 horas por dia, não. Eu durmo. 7 dias por semana, sim. 7 dias por semana, sim. Como funciona hoje? Como é que é? Então, depende muito da demanda, por Aham. exemplo. Mas você, como criador de conteúdo, é difícil você se dar o luxo de não aparecer. Assim, de não postar nada, né? Assim, então, eu não trabalho 24 horas por dia. Trabalho algumas horas, boas horas por dia. Mas todo dia eu tô presente nas redes, sabe? Seja com um story, seja com uma publicação, algo nesse sentido. E eu confesso que eu também sinto falta quando eu não posto, tá? Já Assim, entrou tanto na rotina que é um costume, que tá ali. é um costume. É a mesma situação, assim, quanto mais você posta, mais você tem essa mania, essa rotina. E quanto menos você posta, né, já aconteceram, né, eu trabalho há 9 anos com isso, já aconteceram situações em que eu precisei me ausentar. E aí, e não é muito, né, sei lá, me ausentar alguns dias. E quando você volta, parece que tudo é mais difícil. Pra entrar de novo na roda, né? Porque é uma rotina. Aí, quanto mais você faz... É engraçado, porque as pessoas perguntam, como trabalhar com a internet? Mas eu tenho vergonha. E assim, a receita de bolo é, quanto mais você faz, mais você cria o hábito de fazer. É fato. Então, assim, quanto mais eu vou gravando stories, mais eu vou entrando e tendo isso como uma rotina pra mim. E ficando mais natural, e ficando mais fácil. E vai ficando natural. E eu acho que é aí que é o legal, né? Porque aí quando tá na rotina, quando essa situação acontece de você fazer mesmo parte da sua vida, é aí que eu acho que as pessoas gostam mais. Porque fica menos fake, menos assim, você não vai aparecer sempre só quando você tá arrumada, só quando a sua casa tá bem, só quando essa situação. Então as pessoas se sentem parte do seu dia a dia. Elas gostam mais dessa situação. E também tem aquela situação que você já tá assim, não, peraí, eu preciso mostrar pra elas. Assim, eles muito... vão amar. Não, peraí, eles precisam ver isso, sabe? Então, assim, às vezes você vai fazer uma receita que você não... Não, eu preciso mostrar isso pra eles. Não, entende? Até essa semana eu mostrei, porque sempre vem o questionamento, Maitê gosta de aparecer? O meu questionamento foi, você não se sente mal de expor? Eu lembro que a nossa primeira conversa foi essa. Eu acho legal você falar isso também. Não, eu não me sinto mal em expor. Eu acho que são situações. Assim, eu me sentiria mal se eu forçasse ela a fazer algo. É blogueira nata, né? Ela é blogueira nata. Então, assim, se eu incomodasse, né, ficasse com essa situação, é óbvio que eu me sentiria mal, eu não faria. Mas hoje em dia ela pede. Mãe, grava isso. Vem comigo, gente. Vem comigo, gente. Então, assim, é porque é natural. Mas a Maitê gosta. Gosta. Ela nasceu com isso, né? Vamos voltar aí do antes de Maitê, que eu acho que é a parte que ninguém sabe. Empreender, né? Hoje, internet é o seu trabalho. É o meu trabalho. Principal.
E já não foi. Antes da internet, como é que era? Como é que começou? Como é que é os 22 anos aí que ninguém sabe? Então, eu comecei de auxiliar administrativa, eu fazia faculdade, né? Então, eu trabalhava 8 horas por dia e à noite eu fazia faculdade de administração. Eu trabalhava numa assessoria de investimentos, na época, lá no Sul. E aí eu conheci meu marido, a gente namorou um tempo à distância e assim que eu me formei, eu mudei para o Rio. E nisso ele tinha uma empresa familiar, né? Uma parte de artesanato têxtil dentro da Feira de São Cristóvão. E logo que eu mudei, os meus sogros já queriam sair, assim. Já estavam se aposentando. E aí nós entramos em cena. E a gente trabalhou 4 anos, assim, sabe? Muito final de semana, porque lá só funciona final de semana, sem feriado. Pra quem não é do Rio, Feira de São Cristóvão. É uma feira nordestina, nordestina, super típica. Fim de noite lá, super bomba, né? A única vez que eu fui lá foi de noite, pegando essas madrugadas dos karaokês. Isso, funciona muito, assim, abre, né? Eu acho que agora, eu já saí faz tempo, mas acho que na segunda-feira não abria, mas de terça em diante você porque podia domingo trabalhar bomba, lá. Tem muitos restaurantes, E então as lojas lá dentro... Sexta, sábado e domingo era o auge. Pico, assim. E no final, e alguns feriados também. Então, a gente não tinha, não existia. Tinha feriado, não tinha dia de folga, porque na segunda que a loja tá fechada, tava trabalhando, organizando alguma coisa. Porque as pessoas, principalmente pra quem trabalha no final de semana, vai me entender. Aí todo mundo fala, mas você folga durante a semana. Folga, mas não é a mesma coisa. Não folga. Porque os seus amigos não folgam no mesmo dia que você, a sua família não folga. Você precisa de ir num médico, você precisa de resolver alguma coisa. Aí já que é segunda, já que eu estou de folga, vou ao banco resolver. É isso? Então assim, a folga é diferente. E a gente trabalhou 4 anos assim. Até que a gente conseguiu, né, comprar um tão sonhado apartamento financiadinho, né, daquele jeito. Mas conseguimos. E eu sempre, assim, acho que é uma coisa que é nítido, até uma dica pra quem, porque hoje em dia as pessoas querem trabalhar na internet, né? Antigamente não era assim. Você realmente trabalhar com o que você gosta, porque eu sempre amei cuidar da minha casa. Sabe, aquela coisa assim, sempre, por mais que fossem coisas simples, móveis, eu sempre gostei de tudo muito arrumado, tudo muito organizado, sempre foi uma coisa que eu gostei. Só que eu tinha um pensamento muito errado, assim, que era assim, enquanto eu tô morando de aluguel... Não vou arrumar minha casa... Ou assim, eu acho que não era tanto isso, era tipo eu quero muito ter a casa dos meus sonhos, mas tinham algumas coisas do alugado que não me possibilitavam, tipo troca de piso, essas coisas mais pesadas. Então, quando a gente conseguiu o apartamento, eu falei, vou mudar tudo. Eu quero tudo do meu jeito, sabe? E era um sonho meu, assim, cuidar. E até então a internet não existia. Não existia. Isso foi final de 2016. E aí, eu fiquei alucinada. E ficava... Aí descobriu um Pinterest? Não, nem tanto. A minha maior fonte foi porque bem nessa época, muitos Instagrams de decoração estavam começando. Sei lá, com pessoas que talvez um ano antes tinham comprado e fizeram isso. E eu só fazia isso. Mas aí você falou, vou fazer um Instagram. Não, eu ficava olhando, você assim, ficava tipo, só alucinada. As só inspirações. salvando, numa pastinha, no celular, salvando. E aí, o que acontecia? Uma casa... você tira uma foto, tirei uma foto desse cenário aqui. Tem muitas coisas lindas nesse cenário. Só que vai pro álbum de fotos. E aí você esquecia qual era a referência. Eu não sabia se eu tinha salvo pela parede de tijolinho. Eu não sabia se eu tinha salvo por pela conta madeira. Da mesa bonita. Eu não sabia. E eu nisso. E Vinícius, né? Só de olho. Sempre tem um marido que sempre tá ali tem no nosso alguém ouvido, que vem aqui. E ele de olho. E falou, Zanda, faz isso. Por que você não faz um pra você? Porque eu tava me perdendo, de fato, nas referências. Mas, assim, quando ele me falou muito num sentido assim, faz um diário pra você... Faz um catálogo mais organizado, né? Tipo isso. Então, organiza seu catálogo, ao invés de só printar e deixar aí... Tanto que as minhas primeiras fotos, porque, assim, a gente comprou o apartamento, aí até rolar financiamento, entrega, vai uns 2, 3 meses. Então, eu nem tinha casa pra postar. E eu fazia exatamente isso. Meus primeiros posts são, tipo, a foto de uma sala e a legenda era... na minha casa eu vou ter essa cor.
de parede. Aí a outra era, na minha casa eu quero esse piso. E explicava um pouco por quê. E isso começou a crescer. Assim, o seu catálogo pessoal eu acho que gerar interesse. Eu acho que as pessoas começaram a talvez se identificar com o gosto. Eu acho que é a primeira situação. Porque naquela época, eu não colocava meu rosto. Naquela época você não era Zanda, era a AP, o número do apartamento. Era PTO.704. Mas nem eu não tinha uma identidade. Naquela época era foto de apenas... referência. Não, assim, só espaços, só ambientes. Não, eu não aparecia. Não existiam os stories. Mas mesmo no feed, era algo que eu aparecia muito pouco. Muito porque pouco. Não era sobre você, né? Era o Instagram sobre o que você queria fazer. E as coisas, assim, de fato, foram acontecendo muito naturalmente. Foi começando a chegar pessoas, e aí você começa também a interagir com outras pessoas, né, do meio, que também, Instagrams de decoração, fiz amizade com muitas pessoas legais, e aí você vai, e foi rolando. Eu não consigo lembrar, mas eu acho que a primeira coisa que eu ganhei foi um quadro E eu não acreditei, assim. Tipo, alguém me mandou um presente por causa do Instagram. A pessoa... Assim, eu já sabia que isso acontecia. Porque eu via os outros Instagrams que eu seguia. Eu sabia, né, que isso acontecia. Mas acontecer nos outros e acontecer comigo era completamente diferente. Eu lembro que foi um quadro escrito... Eu tenho esse quadro ainda, tá? Que bom, porque você tem que postar pra mostrar pra gente. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Olha só. É isso. Você vai ter que achar o quadro. Não, tá lá, tá no escritório. Não me desfaço daquele quadro de jeito nenhum. Tá lá, e foi esse quadro. Aí depois, a gente meio que mudou, começou a fazer a reforma. E aí vieram arquitetas oferecendo permuta pelo layout dos ambientes, pelo projeto. E aí foi surgindo parceria em cima disso. Mas uma coisa extremamente crua. Eu acredito que eu peguei mesmo 2017, 2018, assim, era muito umas parcerias assim. E o mercado ainda não entendia muito essa questão de influenciadores, assim, sabe? Mas eu também entendo que a gente tava desenvolvendo juntos, assim. Eles não sabiam, mas, assim, a gente também tava... tateando isso. Tava começando, tava a gente tá falando de quase 10 anos atrás, né? De uma coisa quase 10 totalmente... anos atrás. Agora, em maio, a gente faz 9 anos de Instagram. Então, era uma coisa que, assim, foi se descobrindo, né? Naquela época, não era assim. E aí, deixa eu pensar, 2017, né? Aí começou a entrar. Eu comecei a perceber que o que eu postava vendia para as outras marcas. Foi a hora que você olhou e falou, opa, isso aqui dá um negócio. Aí ou não, ou foi tipo, peraí. Foi isso mesmo. Porque aí eu comecei a postar e tipo assim, da onde é o seu sofá? Da onde é o seu tapete? Ai, que lindo a sua cortina. Da onde isso? E aí, eu e Vini, porque Vini sempre esteve junto comigo. Ele é meu marido e meu sócio, né? Então, eu também vivo isso. Que não é fácil, tá, gente? Parece... Não. Nossa, parece... Né? É difícil. É uma situação. É uma situação. O casamento tem que estar aí bem firme. A sociedade, ela... Tanto CPF e o CNPJ ali, ó. Quando aconteceu a pandemia, gente, vocês estavam desesperados, que estava todo mundo convivendo ali. Eu já sabia o que era isso. A gente já passava por isso há muito tempo. Então, a gente começou a olhar. Porque a gente tinha uma loja física com muitos fornecedores, expertise, na parte de decoração. E tinha ali um canal na internet. E aí de divulgação, porque você estava divulgando os outros. Então, peraí. E aí, nós criamos, né? Diferente de lá. Né? Lá era um nome. Aí, nós criamos uma versão também de produtos têxteis. Mas, assim, mais voltado para o nosso gosto, mais urbano, assim, sabe? Mais para apartamento. Lá a gente vendia também, muito rústico, mas... Não, mas aí vamos voltar. Você tinha o seu perfil aí do apartamento e você
percebeu que existia um mercado e aí você foi pra loja online. E eu criei outro E aí você perfil. criou um outro perfil pra venda. Sim, sim. Sabendo que você era um canal de divulgação. Então, É. uma coisa ali tava ainda um pouco separada. Tá, não, continua sendo Aham. separado. E aí eu criei esse outro canal e diferente. Então, assim, na época a gente chegou a ter 3 negócios. A loja física, que era uma questão mais têxtil, mas mais rústico. Naquela época não colocava-se muito em apartamento. Aham. Era mais pra casa de praia, né? Uma coisa de Assim, rede. mais uma questão assim. E aí, como a minha decoração do apartamento era algo mais industrial, Não combinava com o que tava a na gente loja. procurou produtos têxteis, mas assim, com uma pegada mais moderna pro industrial. Aham. E aí, então, o que você gostava que ia pro seu apartamento, você começou a colocar na sua loja Exato. online pra vender. Exato. Esse gente, eu só coloco aí que na foi minha a loja pegada. que eu gosto, assim. A minha curadoria é sempre Mas essa. eu acho que tem que ser. Não consigo Eu vender sei o que te eu falar não uma ou gosto. duas coisas do meu cardápio que eu não gosto. Mas, assim, são pouquíssimas. E porque você senão... consegue vender bem essas coisas que você não gosta? Não. Eu também Não não. consigo. Por exemplo, uma coisa que é um segredo que minha equipe, minha família, meus amigos todos sabem. Eu não como embutido. Eu não como presunto, eu não como salsicha, eu não como linguiça. Ou seja, eu não como calabresa. Eu tenho uma focaccia que é de calabresa com provolone. Por demanda. Por demanda e por quê? Bernardo, meu sócio, sempre gostou, sempre falou que queria. As meninas da equipe sempre gostaram, adoram, tipo, preferida de algumas. E aí ela entra no cardápio, ela vende super bem, mas assim, se pergunta, Júlia, qual focaccia você sugere? Eu vou sugerir esse que eu gosto. Não deixo de sugerir de calabresa, tá? Tipo assim, final de ano sai super bem, mas não gosto. Mas não como aquilo, mas assim, é muito isso. Meu cardápio é o que eu gosto. Às vezes perguntam se eu sou boa vendedora, eu falo depende. As coisas que eu gosto, eu acho que eu vendo muito bem, mas que eu não gosto, eu sou muito ruim. Eu não consigo. Eu assim. acho que o segredo é a gente ser a nossa principal cliente. Eu acho que se você não for sua principal cliente, você também não vai conseguir vender aquilo que você está colocando numa loja online. Você não consegue entender o que está acontecendo. Não consegue. E aí a gente foi montando, mas assim, muito devagar. Foi muito assim. Foi natural, foi fluindo. Até então você tinha a loja física ali que era... Mas era uma questão muito assim de não dar conta mesmo, sabe? A demanda Porque é a muito gente trabalhava muito na loja física. E aí o Instagram, naquela época, não dava, assim, muito dinheiro, mas eu amava fazer, sabe? Então, assim, foi muito devagar. O que aconteceu, assim mesmo, foi o boom da pandemia. Então, assim, quando deu o boom da pandemia, a sorte, né? Assim, falam, encontrou, a gente tinha um trabalhinho ali, e aí veio essa loucura. Que fechou tudo. E você ainda bem tinha uma loja online. Então, mas não é isso, porque as pessoas que têm loja online ou qualquer coisa, vão entender o que eu tô falando. Foi desesperador para todo mundo. Porque no meu entendimento, as pessoas não iriam mais gastar. Porque, sei lá, a cabeça da pessoa ansiosa. Não é nem que as pessoas não iriam gastar, a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo. Ponto. Foi aquela coisa, vai ser uma semana, vão ser 15 dias, tá, um mês, as pessoas não... Peraí, calma aí. Nem todo mundo vai... mas eu entendia, assim, na cabeça de uma pessoa ansiosa... eu sei bem. Eu achava que, assim, que o dinheiro meio que ia parar de circular. Uhum. Eu pensava assim, cara, as pessoas vão comprar só o que tem, porque muita gente tá fechando. Eu pensava assim, todo mundo vai ficar com muito medo de gastar, né? Porque não sabe quando isso vai voltar. E pera lá, eu lembro que, assim, eu acho que eu ainda tenho no meu caderno, acho que quando isso aconteceu, a gente tinha acabado de voltar de uma viagem. Era o lockdown foi um dia antes do meu aniversário. Eu lembro que a gente sentou com um caderno e colocamos tudo o que a gente ia fazer para economizar. Por quê? O Instagram ainda não dava dinheiro. A loja fechou. A loja física era o que nos bancava. E assim, a loja online era um bebê, sabe? A gente tinha ela arrumadinha. Mas era nada. Ela era um teste, na verdade. Vocês estavam começando a ver... Ela era um teste. Então, assim, ela não pagava absolutamente nada. Então, assim, eu lembro que a gente sentou com um caderno e começamos a escrever o que a gente ia economizar, o que a gente ia cortar, o que a gente podia tirar. Porque a gente ficou desesperado. Não, e você ainda tinha os custos da loja física, porque é isso. Tudo. Você ainda tinha um espaço físico, você provavelmente tinha funcionário, você tinha tudo. Condomínio, aquilo ali aluguel, não para. tudo. E aí... Financiamento do apartamento.
Não, todas as despesas. E aí, eu não lembro como aconteceu. Ficou uma loucura. A loja online bombou. Bombou. Mas numa proporção que a gente não imaginava, assim. Não imaginava, E assim. aí? Não, e aí a gente foi se organizando, assim, na época a gente trabalhava dentro da loja física, Aham. né? A loja física fechada, só eu e o meu marido, a gente ia pra loja e botava as coisas, o estoque todo lá e a gente embalava e passava o dia embalando. Só nós dois, assim. Não, né? A gente tinha funcionária da loja física, mas ela não. Ela tava. Tava né, de licença, tava tinha no tirado todo lockdown, mundo. todo mundo. E a gente trabalhávamos nós dois. Ficamos muito tempo assim, embalando Mas e fazendo. graças à loja online. Graças à loja online. Aí ela era o único. A única fonte de renda. Eu lembro que eu fiz alguns trabalhos também, porque já tava começando no Instagram. Mas não era. Rentável a esse ponto de te garantir o... Era uma gordurinha, né? Aham. Mas assim, a situação mesmo foi. Aí, quando voltou, aí eu engravidei, né? Na pandemia. Ela nasceu em março de 21. Em março de 2021. E aí eu engravidei na pandemia. A gente até tentou levar um tempo a loja física. Mas assim como muitos comércios, até pela falta, sendo bem sincera, pela falta de foco, sabe? Com uma bebê pequena, né? A parte de ser influenciadora, mas a parte da loja online, a gente não tinha mais um olhar voltado, sabe? Eu acho que não é nem falta de foco. Eu acho que chegar uma criança num momento que você tá passando por um furacão desse. Porque a criança já seria um furacão por si só. Você ainda tinha tido toda essa transformação de pandemia, e aí chega a criança, e aí a gente tem que fazer escolhas. E aí não tinha rede de apoio, né? Era eu e o meu marido cuidando de 3 negócios com uma bebê em casa, né? A gente não tinha família perto, não tinha... A gente tinha uma pessoa que cuidava da parte da limpeza da casa, não tinha babá, não tinha nada. Então, assim, eu tava muito sobrecarregada. Então, você acaba olhando mais para onde tá te dando mais retorno no momento. E aí, acabou que a loja física foi indo, a gente não conseguiu parar, olhar estratégias, coisas... E as lojas físicas, elas ficaram um bom tempo debilitadas depois do que aconteceu. Eu nunca conto isso muito, né? Mas assim, meu marido tinha loja física. E, na verdade, ele abriu uma loja, uma franquia de açaí, em outubro de 19. E meu casamento, festa de casamento, estava marcada dia 10 de abril de 2020. E aí, ele abre essa franquia em 2019, eu já estava trabalhando como autônoma, já estava saindo das coisas físicas, não, das coisas fixas que eu tinha. E falei, cara, agora é o momento que tô dando aula. Aula não era algo estável, mas eu dava as aulas. Eu tinha consultorias em restaurantes. Falei, bom, 2020 chegou, Bernardo abriu a loja. O pico da loja estava para a partir de março, era em Botafogo, um fluxo enorme de gente, fluxo de morador, fluxo de empresa. Falei, beleza, agora eu posso soltar um pouco as coisas assim, trabalhar mais tranquila, vai vir o casamento, depois eu... Focar no casamento, dar certo, né? Vou focar no casamento e tal. E, cara, veio a pandemia, aí era exatamente isso, era eu e ele dentro da loja, os funcionários todos afastados, eu ia com ele pra dentro da loja, até porque eu comecei a ter crises de pânico, e ele falava, não vou te deixar sozinha, a gente ia pra bater açaí, pra fazer delivery, ele entregando, eu na cozinha, os funcionários todos fora, e é isso, o dono vai dar um jeito. Você tem que dar. A gente tem que dar, a gente não tem outra opção. O dono vai ter que estar. A gente estava dentro da loja, tudo fechado, portas fechadas, loja de rua, mas começamos a mandar, eu lembro do primeiro momento, cara, temos que zerar o estoque. Começamos a mandar mensagem para todos os familiares conhecidos. Olha, a gente vai vender e tal, uma redução ali no preço. Começamos a entregar as coisas congeladas, porque todo mundo queria estocar coisa em casa, né? O medo de acabar. Teve essa época mesmo. A gente começou a entregar as coisas congeladas, conseguimos zerar o estoque. E aí, a partir dali, um iFood que ainda não funcionava direito, a gente começou a pôr iFood. Cara, é uma loucura. E aí, depois que eu comecei a fazer focaccia em casa. E aí, eu lembro direitinho, assim, a primeira semana que eu fiz a focaccia em casa e tal, e a semana que a gente vende, eu já virei pra ele e falei, eu não posso ir pra loja agora, por quê? Senão eu não vou conseguir, que tava vendido, entendeu? Quando a gente anunciou,
Tava tudo vendido. Então eu tinha que produzir. Eu falei, eu não posso ir pra loja, porque eu vou ter que ficar em casa produzindo o que tem que entregar. E aí é a hora que eu paro de ir pra loja. E ele continuou no ritmo de vai. Você tem que ir. Tem que ir, não tem cara. Não tem fazer. outra opção. Então ele ficou nessa de ir. E aí é nisso que é engraçado, né? Porque todo mundo, não, 2021 já voltou. Mas uma loja de rua igual a dele, os escritórios fecharam. As pessoas estavam em home office. Então, o planejamento que você tem de faturamento, uma feira de São Cristóvão, que o fluxo era enorme, as pessoas ainda estavam com medo. Ela não estava enchendo. Se enchesse 20%, cara, de verdade, assim, tô tirando isso da minha cabeça, mas eu acho que é isso. 20% do que era normal ia ser muito. E teve muito a questão, por exemplo, das pessoas não terem voltado até agora, né? Tem um trabalho híbrido, mudou. A pandemia mudou isso. O comportamento assim, de todo mundo. Você pode de compra. Você pode ir no centro do Rio, você vê quantas lojas estão fechadas, quantos escritórios foram, né, diminuídos. As pessoas dificilmente hoje você vê algum trabalho assim que a pessoa vai 5 dias pro escritório. Não vai, entendeu? Então, mudou ainda, sabe? Essa situação. Até hoje, a pandemia trouxe consequências psicológicas para muita gente, financeiras, ela teve toda. Não, e de comportamento. Eu acho que houve uma mudança de comportamento. Uma loja online hoje, por mais que as pessoas também não entendam muito uma operação, mas realmente uma loja online faz mais sentido, dependendo do ramo, do que uma loja física, porque eu compro quase tudo online. Eu também. Dificilmente você vai me ver indo numa loja fazendo compra. Eu tenho preguiça de ir em provador de roupa, sabe? Muita gente que tinha esse medo de comprar online perdeu. Não perdeu, mas se obrigou a perder. Assim, muitas pessoas de idade que não gostavam, né? Que até, na verdade, era o lazer delas, às vezes, aposentada, queria sair, passear queria ir na padaria, queria ir no banco, falar com o gerente e tal. Não tinha mais isso. E aí eles se obrigaram a poder aprender a comprar online, a fazer. E muitas pessoas pegaram gosto pela coisa, né? E ficou. E aí minha filha nasceu em março. E com 5 meses... Fechou a loja física. Não, com 5 meses eu... doida da cabeça. Com certeza, questões da pandemia, né? Porque a gente morava num apartamento de 56 metros. Que era o apartamento comprado, reformado. Aí você já tinha terminado a reforma. Mas o financiamento tá aí, gente. O financiamento continua aqui. Não, tava lindo, tava do jeito que eu sonhei. Eu olhei pro meu marido e falei, não quero mais morar aqui. Eu comecei o Instagram mostrando tudo que eu queria no meu apartamento dos sonhos e eu não queria mais morar nele. Eu não queria mais morar. Não queria. Até hoje coloco a culpa no puerpério. Até hoje nunca tirei. Talvez seja assim. Nunca tirei a culpa do puerpério, coloquei, né, ali. E o meu marido, ele morava em Niterói. Antes de me conhecer. Aí quando eu mudei, eu falei, olha, eu tenho pavor de trânsito. Eu não quero pegar ponte. E aí a gente morou de aluguel num apartamento muito do lado da feira. Então era muito bom, era muito perto. E aí do nada, né, começou esse negócio da loja online e tal. E veio Maitê. Eu falei, eu não quero mais morar aqui. E aí eu pensei, quais as possibilidades? Para onde eu vou morar? Meu sonho, gosto muito de Teresópolis. Mas ficaria muito longe da parte do estoque, né? E aí, falei Niterói. Ele fala até hoje. Eu lembro que quando eu falei assim, ele não expressou nenhuma, assim, reação, mas dentro. Ele devia estar soltando fogos. Porque ele amava. Ele, né, imagina, nasceu na cidade e tal. Ele amava. E aí, a gente foi fazendo, né? Ai, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Eu falei, vamos pra Niterói. E aí, a gente veio pra cá. Eu fiz mudança com a minha filha com 5 meses. Mas você não acha que... Você tá culpando o puerpério. Você não acha que realmente a maternidade é muito transformadora? Não. E realmente, a maternidade a sua reforma pós-maternidade seria completamente diferente. Não, e a questão da pandemia. Porque na pandemia, eu sempre tive. Mas as pessoas pegaram mais gosto pela sua casa. As pessoas decoraram mais. E as pessoas precisavam de espaço dentro de casa. Porque elas ficavam mais tempo, sabe? E quando você tem um neném, meu Deus, é carrinho. Não, qualquer casa é pequena. Toda casa é pequena. Toda casa é pequena. E eu também tava com um negócio assim, porque eu vim de uma cidade de 4 mil habitantes. De onde? De Galvão, em Santa Catarina. É muito pequena, muito pequena. E eu gosto de cidade pequena.
Eu gosto daquela coisa de todo mundo se conhecer, assim, eu gosto. Então, de uma comunidade, assim. Então, vir para Niterói me deu essa sensação um pouco maior, porque aqui no Rio é muito grande para mim, assim, eu não sei, eu não conseguia me encontrar muito, sabe? E aí eu falei, vamos. Aí a gente ficou mais um tempo, eu acho que a gente ficou até 2022 com a loja, só que aí você morando... Até 2022 vocês ainda conseguiram manter a loja física. Mas praticamente só com o dinheiro da online. Aham. Aquela coisa que não pode fazer, gente, mas a gente fazia. Então a gente empatava ou a gente tirava da loja online para continuar tentando alimentar. Mas isso é uma coisa que é engraçado, a gente conversou isso, né? Sobre o empreendedor, até ele desistir, ele já foi muito longe. Ele já tentou muito, sabe? Pro empreendedor desistir é que realmente a coisa não... A gente primeiro precisa estabelecer, porque nós estamos falando de empreendedores normais. Ninguém está falando de um mega empresário gigante. De quem tem aporte, de família rica. De quem tem milhões. Tenho de onde recorrer, tem é tranquilo. 5, 6 empresas. A gente não tá falando disso. A gente tá falando de empreendedores que colocam a mão na massa, que são de fonte de renda, né? De fonte de renda mesmo. Que banca a sua família. Vivo disso. Exato. Então, é muito importante a gente falar isso, porque às vezes quando a pessoa fala empresário, vai para um lugar que a gente não pertence. A gente pertence a fazer tudo, né? A gente pertence... Ao eu empresa, que eu embalo, eu compro, eu resolvo. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é delimitar esse espaço. A gente tá nesse espaço. De ter que correr atrás de tudo, de ter que fazer tudo, né? E eu, quando chegou a maternidade pra mim, eu sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar. Só que quando chega a maternidade, a vida fala, querida, não é assim. Nada do que você planejou vai dar certo. Nada. O seu tempo disponível acabou. Se vira. Se você programar algo para amanhã, a sua filha vai acordar doente, você não vai conseguir fazer. E é geralmente assim, tipo, vamos marcar? Aí tem febre de noite, aí pega uma virose, é um negócio desesperador. E você tá ali, se você não faz, ninguém vai fazer por você. Então, começou a acumular. Eu comecei a fazer o básico na loja online, fazer os trabalhos que... Na época que a gente estava assim com a loja online, eu acabava não fazendo muita criação de conteúdo. Por isso que eu te falei. Então, assim, eu fazia muito quando dava tempo, quando vinha algo muito legal, mas eu não era... Você não se dedicava a essa criação de conteúdo com tanto empenho, assim? Eu me dedicava com muito amor, com muita verdade, até hoje, mas não era a minha principal fonte de renda. Então, assim, se eu tinha uma demanda da loja online e uma demanda dali... Ou a loja online tá primeiro e pronto. A loja online, a não ser que tivesse prazos. Eu sou uma pessoa do prazo. Se eu me comprometi a fazer isso, eu vou fazer. Mas se era alguma demanda assim, um post aleatório, sem ser uma publicidade, que eu tinha que postar hoje, mas eu precisava fazer um post para vender um produto aqui, eu faria esse. Então, era essa a situação. Uma escala de prioridades. Exato. Isso. No momento aquilo ali fazia sentido. Então, eu fazia. E aí, a gente em Niterói ficou muito longe. Aí começou a ir menos, aí a gente tinha uma funcionária na loja, e aí começou a ir menos. Mas a loja já não estava se pagando tanto, a online fazia mais sentido, e aí a loja foi fechada quando? Eu acho que foi em janeiro de 2022. 2022 ou 2023? Ai, gente, acho que foi em janeiro de 2023, assim. A gente não teve 2023 lá. E aí a gente ficou com a loja online e com o seu perfil. Com o meu perfil. E aí é quando ele já vira seu nome, ou não? Me lembra isso. Ele virou meu nome em 2024. Eu lembro de seguir, ainda não era Zanda. Não, início de 2024. Ele virou. Aí eu vim pra cá, continuei um tempo, aí assim, já começou a não fazer sentido. Eu fiquei aquele 2023 incomodada, porque eu não morava mais no 704. Apartamento. E aí vocês colocaram ele pra alugar, não é isso? Sim. Colocamos ele pra alugar, tá alugado. E não te doeu? Seu apartamento doeu quando da destruíram reforma... uma primeira vez. Essa história também a gente eu ia chegar nela. Doeu quando destruiu. Que você alugou ele, lindo, maravilhoso. Mas não te doeu pôr ele pra alugar? Tipo assim, zero apego. Não. Você queria sair dali e pronto. Cara,
ele não me doeu porque eu cuido muito das minhas coisas, mas também quando não depende mais de mim, eu não... Assim, eu sou muito cuidadosa. A sua decisão foi muito... Eu sou muito cuidadosa, mas assim, também eu não fico remoendo as situações, eu não sou apegada nesse nível, assim, sabe? Então, ele foi, eu falei, quero alugar, por enquanto, até porque a gente veio, tipo, numa tentativa de vai dar certo, não pode vai, ser que eu preciso voltar, então tá tudo bem. Né? Então, assim, ele não me doeu não foi nesse lugar. E uma coisa que é muito importante falar, assim, e que é a gente, quando realiza um sonho, a gente risca, eu risco ele. Então, assim, hoje em dia, antigamente, o meu sonho era sair do aluguel. Era o meu sonho. E eu risquei esse sonho e voltei a viver, e agora eu não tenho mais problema nenhum em viver de aluguel. Entende? Então, assim, eu cumpri muito o meu papel, eu fiz o apartamento do jeito que eu queria, eu realizei, eu dei aquele check. O check tá ali e tá tudo bem. Ali, entendeu? Não tenho mais problema nenhum. Até porque eu gosto muito, é um desafio, óbvio, né? Quando eu fui alugar apartamento, eu olho, ele fala, aqui tem potencial, aqui eu posso mudar isso, esse aqui não vai dar pra mim, não vou conseguir fazer nada. E eu acho, é um desafio legal ir transformando, porque para as pessoas entenderem que a casa delas é onde elas estão, né? Onde elas estão com a família, independente de ser próprio, de não ser. Conheço pessoas que moram de aluguel que cuidam imensamente mais do que uma pessoa que tem uma casa própria. Isso não faz, sabe? Não determina. Não determina. E eu não tive essa situação, sabe? Agora, por exemplo, onde eu moro de aluguel é a minha casa. É óbvio que eu não gosto. Eu não vou gostar que alguém... quando eu soube, eu fiquei muito brava quando eu soube que a pessoa entregou o apartamento, todo mal cuidado. É porque aí, é só pra gente explicar, pra quem ainda não sabe essa história. Você alugou, primeiro inquilino sai, o apartamento tá destruído, né? Ouçam isso. Destruído num nível daqueles que aparece naquelas páginas, sabe? De fofoca, assim... Uma loucura. Tipo, coisa quebrada, não é mesa ruída, fogo nas minhas persianas, assim, queimada. Quanto tempo essa pessoa alugou esse apartamento? Como é que... Gente, não dá pra entender. E ela literalmente saiu, eu acho, na minha ideia, né? Eu nunca conheci tal. Na minha ideia, ela saiu, ela não pintou uma parede. Tipo, ela saiu e falou assim, cara, tá tudo destruído isso aqui. Vou deixar ver o quanto eu vou precisar pagar, porque, tipo assim, acho que ela pensou assim, não vou nem tentar reparar, sabe? Tão destruído que tava. E saiu. E aí foi um BO, óbvio, fiquei muito chateada, mas resolvemos, enfim. E aí aconteceu isso, gente, não tinha muito pra onde correr. Fui morar de aluguel e aí começou, mas ainda não era a minha prioridade, a criação de conteúdo. Eu nunca larguei. Né? Eu lembro que teve uma época assim que a loja estava me enlouquecendo, né? De demanda, porque a gente é empreendedor, então era postagem, filmar, aí a gente embalava pacote, a gente checava com fornecedor, tudo. Então, eu ficava assim num nível de cansaço extremo. Então, era difícil de você... Mas ali foi a hora que eu não larguei pelo amor que eu tinha em fazer isso, porque você gostava, né? Já tinha uma comunidade muito legal. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, assim, dessa transição do empreendimento, porque eu acho que é o que você falou, né? As pessoas falam, quero trabalhar com a internet, mas não tem nem muita dimensão do que é o trabalho com a internet hoje. E aí, chegar num ponto de entender, assim, qual é o valor de trabalhar com a internet hoje? É realmente ter uma comunidade. Não é sobre, eu tenho recebidos, eu sou famosa. Pra mim, sempre foi uma questão. Eu tenho uma sobrinha que ela sempre falou, eu quero ser famosa, quero ser famosa. Eu sempre falei, cara, não faço questão de ser famosa. Nunca quis ser famosa. Ela falava, eu quero ir pra televisão, quero aparecer. E eu sempre falei, eu quero viver bem, eu quero trabalhar. Meus objetivos de vida eram, quero casar, ter filhos... E quero fazer pelo menos uma refeição por dia com Eu sempre falei que ia ter uma filha, então eu quero pelo menos ter uma refeição por dia com a minha filha. Não faço questão de ser famosa. E essa minha sobrinha, não, quero ser famosa e tal. Aí ela, mas você não quer ser famosa com o seu trabalho? Eu falei, cara, se o meu trabalho demandar... Reconhecida, é diferente de ser famosa. Mas assim, nunca foi pra mim um objetivo. E eu acho que as pessoas têm essa coisa, tipo, quero ser famosa, quero ter 1 milhão de seguidores na internet pra...
Não é sobre isso. Não é sobre 1 milhão de seguidores, sabe? As crianças, eu lembro, os meninos queriam ser jogador de futebol e as meninas queriam ser modelo ou atriz. Hoje em dia, os meninos querem ser, sei lá, acho que é gamer. É que eu sou velha, gente. Você quase 40. É youtuber, gamer, TikTok, não sei o quê. E as meninas também, nessa onda. Mas tem muito por trás, assim, né? Tem uma situação muito... Eu tinha muito amor e nessa época eu já tinha uma comunidade muito legal... Engajada, então eu tinha vontade de estar ali. Você gostava de estar ali, de aparecer, era uma forma de você ter contato, né? E as pessoas não sabem, porque assim, no início, gente, você posta, sei lá, na época eu postava 20, 30 conteúdos gratuitos do coração para ir vir uma publicidade, tá entendendo? Então assim, não era ali a questão, né? E fui levando, porque realmente era algo que eu gostava. Aí vem a parte do filho, né? Não tive ajuda, não tinha ajuda, não tinha nada, filho em casa, e foi começando a me sobrecarregar. E aí eu não tava mais conseguindo dar conta. E quem tem um negócio, a gente sabe, a gente tem que estar olhando o concorrente, tem que estar olhando o produto novo, tem que estar fazendo promoções sazonais, você tem que estar ali. E a gente não conseguia mais estar. O comércio, ele demanda muito, né? Porque não é só colocar um produto na prateleira. Não era isso. E agora também as pessoas estão vendo até... Eu vejo esse movimento das pessoas, principalmente profissional autônomo, dentista, médico. Eles falam, gente, agora, além da minha profissão... Eu tenho que ser influenciador. Eu tenho que criar conteúdo. E é isso mesmo, é uma realidade. Então, assim... e aí eu comecei, né, nessa situação e a gente começou a ir deixando. E aí a loja... Aí entra mais essa parte... dos produtos importados, né, da questão de preço, da questão... E a loja foi começando a ir um pouco... Perder a força. Mais devagar. E aí entra a questão que quando você é um empreendedor, parece que você não... Eu, pelo menos assim, parece que você não imagina você fazendo outra coisa. Eu não imagino eu fazendo tipo outra assim, coisa. Eu trabalho com isso e é com isso, e se acontece algo, você fica assim, pra onde eu vou correr? Né? Você tem essa situação. E é o que você fala, quando uma pessoa sai de um emprego, ela tem o seu FGTS, a gente não tem nada disso, gente. Ela ganha, né, a proporcional, o seu 13º, ela faz ali, tem o seguro-desemprego, tem toda essa função. A gente... A não ser que você tenha feito uma startup, tenha vendido para alguém, que não é o caso, gente, não é o caso. Você tem investidor, você tem uma segurança. Você sai dali zerado para menos. Endividado. É a realidade de quem... Você sai dali, assim, endividado. E a gente foi olhando, assim, e foi vendo. E aí a gente foi vendo que a loja, com o filho, principalmente, não estava mais atendendo a nossa demanda como família. Sabe? Não tava mais. E aí, nessa hora, você faz uma escolha, porque eu já tava nessa escolha de gostar muito mais de criar conteúdo, sabe? Tipo assim, eu já tava nessa coisa assim de, cara, é isso assim que eu gosto. É esse caminho, ele tá me chamando aqui tem 8 anos, eu sabe? tô ali, exatamente, assim, sabe? Eu tô... Mas é porque exige coragem você largar algo que é uma loja online, mas é uma segurança, é um negócio, tipo assim, e virar e falar, não, eu vivo de ser criador de conteúdo. Exato. Eu acho que exige uma coragem muito grande de tomar essa decisão. E eu sou uma pessoa insegura. Eu sou uma pessoa, ansiosa tipo assim, também, né? A gente já começou ansiosa, eu sou insegura. Eu não sou uma pessoa, assim, apesar de... A gente se identifica muito. Apesar da gente olhar e falar assim, a gente não tem medo algum do trabalho. Nunca tive. Eu resolvo o que eu tenho que resolver, mas ao mesmo tempo eu sou insegura de achar assim, eu ficava muito assim, mas será que as marcas vão querer trabalhar comigo? Será que isso vai dar certo mesmo? Será que isso vai dar certo? Será que eu tenho uma quantidade legal de pessoas? Porque naquela época... era muito vivenciado aqueles Instagrams de milhões de seguidores. Eu ia falar isso, essa expectativa de olha, só com... É isso, Exato. 1 milhão de seguidores. Você precisa de ficar famoso pra ser influenciador. Você precisa... senão... Não tinha. Tenho até vergonha de falar que sou influenciadora. Teve uma época, eu não falava. Até o ano passado, quando alguém perguntava, preenchendo ficha do pai na escola, no hospital, quando alguém me perguntava, eu colocava, empresária.
Mas você não deixou de ser. Mas eu não colocava criadora de conteúdo. Mas você é empresário, eu acho que você... Eu fazia essa parte. Então, assim, eu não colocava. E isso foi ficando na minha mente, sabe? E eu falei, cara, eu acho que é a hora. E aí, apesar de ser, eu ficava com aquela insegurança. E aí aconteceu aquela mudança forçada, né? Porque até lá a gente tava arrastando, né, com a loja. Continuamos com a loja, tudo, mas assim... A loja ainda existe. A loja ainda existe. Ainda tem coisas lindas, tapetes maravilhosos. Gama de produtos, enfim. Mas quando aconteceu a mudança... Quando foi que você olhou e falou, opa, peraí. Foi em agosto. Do ano passado. A gente estava tudo certo para para renovar o nosso contrato de aluguel. Tudo certo, com a imobiliária, papapá. Enfim, a dona resolveu que não queria mais. A gente tinha 30 dias para organizar uma mudança, mudar, escolher um lugar para morar, tudo. E acho legal eu falar isso, que foi a hora que eu acho que a gente se aproximou mesmo. Que eu te mandei uma mensagem e falei, então, eu passei por isso, vai fazer sentido... Mas tenha fé que vai dar certo. Você não vai entender agora. Você não tá entendendo agora. Porque eu passei por isso com a Laura com 20 dias. Gente. A minha empresa era dentro da minha casa. E eu precisei de tirar a empresa de casa. Sendo que, eu acho que ainda tem um agravante. Meu contrato 20 dias é um super agravante. E meu contrato não estava vencendo, tá? Meu contrato estava vigente. Eu tinha um contrato até 8 meses depois. A proprietária manda o advogado falar com o meu marido e ainda falou assim, olha, a gente vai te dar 60 dias, porque 30 dias, a gente poderia te avisar só com 30. Eu vou te dar 60, porque eu fiquei sabendo que vocês estão com um bebê pequeno. A Laura tinha 20 dias e a minha empresa era dentro de casa. Disse que ela tinha vendido o imóvel que morava e precisava de ir morar naquele. Já teve gente que me falou que eu devia ter processado, que isso, que aquilo. Cara, eu tinha uma bebê de 20 dias, a minha empresa era dentro de casa, eu não tinha outra opção. E eu acho que, assim, existe uma coisa que talvez você vai entender. Existe um momento que a gente olha e é o que você fala, tipo, não tive dó de deixar o apartamento. Quando a decisão ela é tomada, mesmo que a gente seja forçado a tomar, é tipo assim, tá bom, eu não ia brigar por ficar naquela casa, pra mim era uma coisa de, isso tem que acontecer. E aí, eu já não conseguia me ver morando ali mais. É isso. Eu já olhei, eu sofri, acho que você deve ter sentido a mesma. Você sofre, você olha, você fica um dia inteiro, você chora, você vira à noite ali acordado com uma criança dormindo no quarto do lado. E aí, no dia seguinte, você acorda, você já não consegue ficar ali dentro. Não, porque você sente que você não é bem-vindo ali. A pessoa horrível. quer que você saia, eu vou sair. Eu vou sair, eu não quero... exatamente, eu não quero estar em um lugar que não quer minha presença. A gente já ficou. E é engraçado porque a gente... sempre pensava em sair até pra diminuir custos em outro lugar. Eu pensava em tirar a empresa de casa, mas não era o momento, eu tinha uma criança pra nascer. Exato. E aí, quando a Laura vem, eu grávida, tal, eu me preparei pra tudo, menos para sair com uma criança de 20 dias. Agora, se eu estava com uma criança de 20 dias e tinha que sair, amor, eu ia sair. Não tem onde você não correr. Tinha, tanto que ela pediu 60 dias, em 20 dias eu já estava... a minha empresa saiu, no dia que eu recebi o contrato da empresa... Da loja da empresa, eu achei meu apartamento, porque Deus tem caminhos, o universo tem caminhos, eu sou muito abençoada, eu sempre falo isso, e quando foi pra ser, e aí existem várias nuances, mas assim, eu entreguei o apartamento em 30 dias, a casa em 30 dias, e assim, com um alívio, com uma sensação imenso. de... É o que eu te mandei quando a gente se aproximou, que eu falei, vai fazer sentido. Não agora, mas não agora, na hora mas nunca faz, nunca gente. faz. Nunca faz. Não desejo pra ninguém. Porque... Nunca faz. E eu sou uma pessoa muito ruim de mudança. Mas mudança é horrível. Quem é bom de mudança, gente? Não, mas a empresa de mudança você, que é ótima. Se você visse os as depoimentos que eu recebi, tem pessoa que muda de ano em ano, que adora. Deus eu me tenho livre, pavor, eu odiava. Só de pensar de novo já me Eu não gosto, porque eu sou metódica, eu sou chata com tudo. É horrível. E aí, quando veio isso, até a gente... Eu até falava assim, cara, a gente não tem coragem de sair daqui. Mas se for pra gente sair... Ok, só não queria ter saído da maneira como eu saí. Lá, é uma guinada no seu Instagram pessoal. Eu lembro que eu recebi a notícia... Gente, mas peraí, deixa eu falar que quem não segue a Zanda, de acompanhar, realmente, assim, e é perceptível. Eu, como seguidora que já te seguia, houve uma mudança de posicionamento de... tipo, vamos falar posicionamento de marca, de tudo. Você fez do limão uma limonada.
Você virou e falou, vai ser... E virou uma websérie. Eu acompanhava, eu ficava virou. esperando sair qual apartamento você ia visitar. Eu acho que eu dormia 3 horas por dia naquela época. Por quê? Porque eu tinha uma empresa pra tocar, um Instagram, uma filha, né? Minha filhota cachorra. Eu tinha que ir pro escritório trabalhar e eu tinha que achar um apartamento. E eu chegava... E você tinha que criar o conteúdo disso e postar, gente. E eu porque essa parte eu acho que é a mais pesada. Acho que 60 dias fazendo vlog todos os dias. Então, quando eu tava muito cansada, eu levantava, tipo, 4 da manhã e ficava editando. Eu ia dormir meia-noite e eu fiz isso. E eu lembro que quando eu soube, óbvio, eu chorei. Fiquei desesperada. Fiquei uma noite inteira chorando. Sumi, acho que por 2 dias. E aí, eu olhei pro Vinícius e falei... Eu falei exatamente isso. Eu falei, eu vou fazer do limão uma limonada. E aí, você vira... O seu Instagram virou uma... Deu uma guinada, né? Não, porque eu expus e porque eu vejo que é hoje isso que as pessoas precisam entender. É isso que as pessoas querem. Elas querem realidade. Gente, olha só. Eu sou uma blogueira, eu moro de aluguel. E tô ferrada. E tô lascada. A pessoa pediu o apartamento, eu preciso sair, tenho uma filha pequena, não tenho rede de apoio e bora lá. E vou fazer dar certo e vem comigo que vocês vão acompanhar. E eu que já tinha uma rede muito legal de pessoas, fui abraçada. E aí eu senti um ânimo, assim, uma autoestima muito grande, falando, peraí, eu tenho uma comunidade legal, as pessoas se preocupavam, as pessoas mandavam mensagens, as pessoas se ofereciam para fazer mudança. Porque as pessoas sentem na pele, porque todo mundo tem problema. E eu de antigamente, sabe o que eu faria? Quieta. Subiria uns 2, 3 stories, se tivesse algo assim, eu postaria... Ia do nada falar, gente, mudei, olha só. Não ia. Tivemos uns probleminhas e aí agora estamos numa casa nova, mandem recebidos. Ou eu ia falar assim, olha, gente, mudei, época de mudança, tá na hora Tudo de renovar. Bom, renovação. Nananana. Tipo assim, não tive nenhum pepino nessa hora, foi tudo. E não era o que tinha acontecido. E foi ali que eu senti que as pessoas sentem uma necessidade real de... Não é... E assim... Não, elas não querem ver você se dar mal. Não é isso. Mas elas querem vivenciar o seu perrengue para entender que a vida delas é normal. Eu acho que a gente... É a mesma coisa assim, ó, a gente teve uma fase dos influenciadores enormes, que a gente achava que a gente, com essa quantidade de seguidores, não poderia... Não podia se dizer Não podia se dizer influencer, não poderia monetizar de uma maneira correta com isso, não poderia fazer nada. E era uma época onde só existia mansões, viagens internacionais... Vida perfeita. Vidas perfeitas. Até, isso, eu lembro que toda vez que tinha uma separação, era uma coisa absurda. Choque, né? Tipo, como é que pode? Tava postando com o marido semana passada. É tão maravilhoso, é tão... Sabe? Então, foi ali que eu senti que a vida da internet, que é uma coisa que muda o tempo todo, tava mudando. Não no sentido como eu falo, não no sentido de que as pessoas querem ver você se ferrar, sabe? Opa, não sei se dá pra falar, tudo bem? Pode, tá tudo certo. Elas querem entender que a vida delas é normal. Elas querem entender que eu tenho problemas assim como elas se sentem abraçadas quando isso acontece. Elas se sentem abraçadas quando você acorda de manhã, vai tomar uma xícara de café com um coque no cabelo, sem maquiagem, porque é assim que elas acordam. Mas você não pode aparecer só maquiada, só bonita. Eu super admiro, porque eu não consigo. Nossa, eu consigo muito. Eu não consigo. E eu acho isso engraçado, porque eu também sem rede de apoio, moro no Rio, minha família toda de Belo Horizonte, minhas amigas de Belo Horizonte, e eu acho isso muito engraçado, porque meu perfil, antes eu falava, meu perfil profissional, eu tenho um perfil meu fechado, que é, tipo, totalmente pessoal, só quem convive comigo tá ali e tal. E eu postava muito nesse perfil e eu comecei a entender a demanda de eu postar coisas pessoais no perfil profissional, e isso veio mudando ao longo do tempo. Só que eu tenho um recorte, que é o que a gente estava falando, eu tenho um recorte muito editável da minha vida para o que aparece. Até porque eu penso muito num posicionamento de marca, eu penso muito no que as pessoas querem ver. Então, você não vai me ver desarrumada no perfil da minha empresa, sabe? Mas, diferente. Assim, é diferente. É muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, tem realidades, tem perrengues que eu vejo que as pessoas gostam. Tipo assim, se eu postar as meninas na cozinha fazendo farra, ou, estamos muito cansadas, elas falam, lá vem ela. Eu adoro assistir. Pois é, todo mundo adora. Eu adoro. Isso pra mim, eu confesso, é muito difícil. Eu adoro. O que eu ia falar até que eu achei muito engraçado, que com a chegada da Laura, eu reduzi muito minhas idas pra Belo Horizonte.
E eu comecei a perceber que eu chegava pra contar as coisas pras minhas amigas e elas tinham a visão que eu queria que elas tivessem. Então, tipo assim, eu chegava e falava, tipo assim, ah, não, porque aconteceu... Aí elas, mas como é que aconteceu isso? Eu não sabia, não, mas tá tudo ótimo. Eu recebi uma mensagem ano passado de um amigo muito... ex-chefe que virou amigo, e ele falou assim, Júlia, se a sua vida é a do Instagram, a sua vida é perfeita. Eu falei com ele, você não sabe de metade do que eu tô passando. Meu pai estava no tratamento de câncer, a minha sogra no tratamento de câncer. Eu tava, assim, ralando. Eu tava no pior... Foram os piores meses da minha vida. Mas no meu Instagram, minha vida estava perfeita. Isso daí, gente, depoimento conto. Mas eu realmente, eu não queria abrir naquele momento o que eu tava passando. Não cabia, sabe? Era um posicionamento de marca, de marca, é muito diferente. Que é diferente, assim. Mas também não. Porque eu acho que as pessoas te abraçariam. Mas, assim, é muito legal. Ai... Olha só, gente, queimei aqui uma fornada de focaccia. Isso. Tipo, é legal mostrar, porque aí as pessoas entendem. Já no meu caso, eu sinto uma necessidade muito grande de mostrar isso pra abraçar as pessoas e pra elas verem. Até eu falo, ó, ativei meu CNPJ dona de casa. Lavo roupa, lavo calçado, dobro as coisas, né? Varro a casa, cuido de tudo. Reclamo da bagunça do meu marido, reclamo dos brinquedos espalhados. Ativei empreendedora. Vou pro escritório, embalo o tapete, eu faço o que tem que fazer. Aí, de tarde, eu tô fazendo uma massagem. Porque eu tenho os mimos de blogueirice. E aí eu falo isso. Eu falo, gente, tipo... Mas é engraçado esse seu caminho de marca, porque é isso. Era uma marca, era um Instagram de decoração, passou a ser o dia a dia de quem tá criando um apartamento. Depois, peraí, eu mudei, então vamos comigo na mudança. Até que chegou uma hora que você, a Zanda... Isso. Mostrando a parte mais frágil que eu tinha. E é nessa hora que a coisa funciona. É nessa hora que a coisa funciona. A única coisa que até hoje as pessoas me perguntam e que eu tento entender como eu vou mostrar melhor para elas é quando perguntam: sua filha não faz birra? A sua filha não chora? Porque nesse momento eu não tô preocupada em filmar ela fazendo birra. Né? Na questão de disposição. Eu tô preocupada em acolher, em conversar, em tentar resolver aquela situação. Em cuidar de uma criança de 4 anos que precisa que a mãe dela essa tenha... parte, dificilmente tu filma a bagunça, né? Tu filma alguma coisa. Às vezes eu filmo ela... Ela de mau humor, né? Assim, na mesa. Aí você filma, mas essa questão da birra, e aí como as pessoas não veem, acham que não acontece. Então, muitas vezes eu não filmo, mas aí eu recebo essa pergunta no direct, eu subo um story. Gente, não é porque não aparece aqui que não tem. Porque favor. a mãe tem culpa, né? E a mãe que acompanha outra mãe, geralmente tem culpa dobrada. Falar, não, porque a gente... birra, tem tudo. Mas às vezes eu não consigo mostrar, porque nesse momento eu tô... Sendo a mãe dela. Sendo a mãe dela, tendo essa prioridade. Mas eu me abri num espaço de fragilidade muito grande. A minha mãe... vai me matar. Ela me ligava preocupadíssima, porque imagina uma cidade de 4 mil habitantes. Porque assim, até agora minha mãe não sabe o que eu faço. Até agora minha mãe não tem a menor... Mas minha filha, do que você vive? A minha mãe não tem a menor ideia. Eu vou um dia, agora eu vou lá, vou filmar e falar: mãe, fala pra mim, o que tu acha que eu trabalho? Porque ela não tem a menor ideia. Mas o meu pai, ele fala assim, eu chego lá e ele, mas minha filha, fica aqui. Eu falei: pai, eu tenho a empresa. Aí ele, mas traz pra cá. Aí eu, então, pai, não dá. Exato. Eu não tenho como, sabe, fazer isso. Eu falei, eu posso um dia ter uma loja aqui, mas a minha empresa não é aqui. Então, tipo... Então, assim, ela ainda... Aí ela para de... Minha mãe até hoje, minha mãe fala, para de ficar expondo isso na internet. As pessoas estão preocupadas. Eu falo, mãe, eu não posso parar de expor isso na internet, porque é isso que paga as minhas contas. Aí ela, mas como é que paga as suas contas? Ai, gente, aí é aquele aí ciclo sem looping. fim. Você não sai. Então, assim, eu comecei a fazer tudo isso, mas eu posso dizer uma situação que é super... Ai, gente, eu acho que as pessoas não aguentam mais ouvir isso. Não aguentam mais, mas eu preciso dizer. Eu trabalho há 9 anos com criação de conteúdo e a minha empresa, criação de conteúdo, só começou a andar de fato depois que ela virou meu plano A. Que virou sua prioridade. Que virou minha prioridade. Enquanto eu não olhei e falei, eu preciso fechar contrato, eu preciso publicidade, a minha família também depende disso. Eu preciso entrar nessa situação. Eu preciso não me corromper com empresas que não têm a ver comigo. Depois que eu olhei e falei, cara, esse é o meu plano A,
as coisas começaram a desabrochar. E é isso. Você não vai, assim, nós não estamos falando de exceção aqui. Você, CLT, dificilmente querendo trabalhar de empreendedor, o seu negócio vai dar aquela virada com você ainda sendo CLT. É porque eu acho que a grande questão do empreendedorismo é que, e aí a gente, por mais que fale muito, a gente não fala da necessidade. Porque é muito fácil falar de, ai, não, olha essa história de sucesso, não sei o quê, pô, que veio o aporte, que veio o cara que... Tem hora que eu olho e falo, pô, a pessoa abriu uma cozinha, cara, com uma cozinha toda equipada, tá ali gravando vídeo e tal, não sei o quê. Eu não tive isso. Eu tive necessidade. Eu acho e aí você vai construindo. E aí você vai, pela necessidade, cara, tem que abrir caminho. Você vai ter que abrir caminho. Vira sua prioridade de fato. Fazer aquilo dar certo. Não existe dar errado mais, você isso. Você é CLT, por exemplo. Mas você ama editar vídeos. Você faz uns bicos por fora. Cara, você só vai, de fato, faturar grana quando isso for o seu primeiro opção, que aí você perde a vergonha. Você fica mais cara de pau. É assim. Entendeu? Não, e eu acho que não é nem falar, tipo, não, você tem que largar o seu CLT pra poder fazer isso dar certo. Não. Mas é que a partir do momento que você entender que aquilo ali vai dar certo, que você colocar a sua energia toda pra aquilo ali dar certo, e não passar na sua cabeça a possibilidade de dar errado, aí vai dar certo. É essa a questão, sabe? Eu acho que é tipo, vai ter que fazer... eu acho que a maternidade dá um pouco isso pra gente. Mas assim, não existe a possibilidade de dar errado. Vamos abrir um parênteses aqui. Quer dizer que a gente não tem medo? De não, maneira a gente tá alguma. Se questionando o que eu tô fazendo no podcast. Eu fico 2 dias com uma venda ruim, eu tô chorando. Meu marido deve estar aqui falando assim, olha que linda ela, nossa, que empreendedora maravilhosa. Não é isso não. Ele deve, eu vou falar pra vocês. Todos os dias dá um medo danado, uma insegurança, uma situação assim que é muito difícil. Mas depois que a gente colocou isso, e eu falo a gente, porque ali Vinícius entrou comigo. Pra fazer dar certo. Pra gente... E virou um influenciador, né? Porque ele tinha que estar aqui do seu lado de peruca, né? Ele virou um influenciador. Porque o personagem ali ficou... E aí já tinha Maitê, tem Zarinha. Ele sempre gostou de participar, mas aí agora com a mudança também ele entrou de vez. E a gente segue, mas assim, segue com um propósito muito mais profissional, né? Profissional, assim, no sentido de parcerias, de trabalho, mas numa pegada muito mais real, no sentido de transparência, né? E de comprometimento, assim, com as pessoas, de postagens, de conversa, de um conteúdo mais aberto e mais real para quem tá assistindo, sabe? E hoje, como é que... Vamos numa parte prática, então. Hoje, como é que funciona? O seu Instagram é sua principal ocupação, o seu trabalho. E aí você tem as parcerias, você tem quem te contrata para você criar um conteúdo, você tem quem te contrata para uma publicidade. Como é que é isso hoje? Hoje, você vê isso uma empresa. Sim, é uma empresa, total. Aí eu tenho permuta, que é aquela serviço em troca de divulgação que eu faço com coisas que eu gastaria. Sabe? Tipo assim... eu gastaria com marmita. Faço permuta de marmita. Gastaria com cabelo. Permuta. Tipo, coisas que eu gastaria. Tô precisando quero trocar meu sofá. Eu topo fazer uma permuta. Tem as publicidades que eu faço com as marcas. Que aí entra dinheiro. Me contratam, que aí entra dinheiro. E aí entra o briefing, que eu acho que as pessoas não sabem que existe um briefing, existe todo um roteiro, cronograma, tudo. data de postagem. Você tem que mandar para aprovação, volta, porque as pessoas não têm muita essa dimensão. Quem empreende, às vezes muito, não... Tá? Demora muito, gente. Às vezes a campanha leva 3 meses até você entre o primeiro contato... Não, 3 meses não. Entre o fechamento do contrato e vincular... Vamos colocar uns 5 meses. Porque depois que você paga, tem empresas que pagam 90 dias depois. Entendeu? Então, é uma coisa... Nunca é de um dia para o outro. Tem empresas que pedem o seu Media Kit. Para quem não sabe, o Media Kit é o currículo da blogueira. Eles pedem o teu Media Kit e entram em contato com você 3 meses depois. Às vezes, você nem lembra mais que você mandou, né? Para essa empresa. Então, assim,
tem essa parte e tem as do coração, que são seguidoras, que são pessoas que querem mandar coisas pra mim, e aí eu acabo sempre aceitando, sempre divulgando também, tipo, na questão carinho, sabe? Então tem esse perfil, mas o que paga minhas contas é a publicidade. Que é o seu foco pra... Que é meu foco. Fazer a coisa ser mais rentável. É. E aí, hoje, vamos falar, seu Instagram. Hoje você tem, tipo assim, cara, eu tenho metas, eu tenho um CRM, porque eu acho legal a gente trazer isso dessa parte de, cara, fazia por prazer, fazia uma coisa que eu gostava. Hoje, isso é uma empresa, eu funciono assim. Você tem, tipo assim, cara, que aí a gente vai ter que entrar na parte da administradora, da pessoa que olha para aquilo ali como uma marca. E hoje você tem isso. A gente senta toda segunda-feira, eu e Vini, e a gente estabelece marcas de venda. Tanto pro Instagram, quanto pra loja. Essa semana a gente vai vender tanto na loja. Essa semana a gente vai fechar tantas publis. Entendeu? Então, a gente faz uma meta toda segunda-feira, a gente senta pra alinhar essa situação. Você senta com o seu sócio, então com não com o seu marido. É isso. Com o meu você sócio. Troca o CNPJ aí. Mas se a gente briga como marido e mulher também, tá? Você sabe que tem uma coisa que... Tá bom? A gente não separa as coisas, não. Tem uma coisa que uma amiga minha, inclusive, vai ser entrevistada comigo. Se já não foi, agora eu tô um pouco perdida se o programa vai ser... Lidiane Barbosa, muito minha amiga. Um dia ela veio, porque ela começou a sociedade com o marido, e ela falou, mas como é que vocês fazem pra dar certo? Ela tinha acabado de começar e tal. E aí o Bernardo falou assim, então, vou te contar uma coisa. E aí eu acho maravilhoso, porque a nossa estratégia, inclusive, ela tá um pouco falha nos últimos tempos. A gente meio que cria uma terceira pessoa. Então, várias vezes... quebrou pau na empresa e tal, mas aí eu acho que isso facilita, porque hoje em dia é empresa e casa. E aí ele chega em casa, minha chefe hoje queria me demitir. Achei que a minha chefe hoje ia me demitir, porque, olha, ela ficou muito brava. Aí eu, mas o que você fez pra ela ficar tão brava com você? Ele, então, eu errei isso. Aí gente, quero fazer isso. Aí ele, mas você não acha que ela tinha razão? Aí eu falo assim, mas eu sei que ela às vezes é uma vaca. Você tem que pensar que ela tem muita coisa na cabeça, ela também tem uma filha e tal. Ele, eu sei, mas eu pedi pra ela não me demitir, porque eu tenho uma filha pra criar, eu tenho conta pra pagar, né? Juro que vocês fazem as pazes assim, numa boa? Não, a gente não faz as pazes. A gente não tá brigando naquela hora. E ele tá, às vezes, me contando, sabe? E, às vezes, eu tento mostrar pra ele um lado de, tipo assim, cara, ela tava certa. Ou, às vezes, se eu sei que eu tava errada, eu falo, não, mas então, ela é difícil, né? Eu acho que você tem que pensar mesmo o que você vai fazer e tal. E a gente faz isso entre eu e ele com a nossa equipe. Aí ele pega o personagem e ele, não, gente, olha só, a chefe hoje tá muito difícil. E tem hora que eu desço, vou pra cozinha e falo assim, olha, o patrão hoje não tá legal, não tô satisfeita, não quero trabalhar, não tô feliz. E a gente foi criando isso de, tipo assim... mas é muito legal. É porque a gente precisava de uma divisão, sabe? Precisava de... E existe essa hora, existe a hora do quebra-pau, que você vai ter um arranca-rabo, que você vai querer, cara, não, quero fechar... Uma coisa, tipo, dar preço. Imagino pra você seja ainda... Como é que é? Depois a gente fala sobre isso, mas... Agora que eu sou profissional, eu tenho uma tabela. Você tem uma tabela, entendeu? Mas aí, é uma coisa que pra gente pega. O Bernardo, mas você vai fechar parceria. Vou mandar tanto. Aí Bernardo, não faça isso comigo. Bernardo sempre veta. Bernardo veta tudo, gente. Por ele, ninguém ganha nada. E ele, não, mas você vai fechar... No início era horrível. Hoje em dia ele entende. Mas aí, tipo, é isso. Existe a hora que tem que sair daqui e falar, tá bom, quem vai buscar a Laura na escola? E não posso estar querendo te matar agora, entendeu? Não. Assim, então, a gente tem algo que ajuda muito a diminuir as brigas. Mas quando tem briga, a gente não consegue separar. Tipo assim, brigou, chegar em casa e ficar tututu. Não fica. A gente fica meio cada um no seu canto. Tenta ter a conversa do vou tentar, porque aí sócio. a gente... Nossa, meu sócio hoje estava insuportável. A gente faz assim, pra diminuir as brigas, a gente toma setores da empresa onde a pessoa tem a pontuação maior. Entendeu? Então, tipo Sua voz aqui fala mais alto e eu vou... Exato. Então, a gente faz isso. A não ser que a pessoa fala, não odiei em hipótese alguma. Aí a outra pessoa aceita isso e a gente tenta dar um jeito. Mas, tipo assim, eu gostei mais desse, eu gostei mais desse. Quem manda mais desse lado?
Então, a gente fica com esse. Aham. Então, assim, isso diminui muito as brigas. Porque quando dá um choque entre nós dois, a gente sabe onde cada um tem um poder melhor. Expertise ali. Então, assim, aí a gente consegue entender essa situação. Daí funciona, sabe? Ou quando eu estou muito centrada, né? Mas aí já é uma questão mais casal. Aí eu falo algo pra ele, ele começa a falar, eu falo assim, o que você entendeu que eu te disse? Aí ele vai repetindo até a gente... Não, foi isso que eu quis entender. Porque muitas vezes a gente fala, mas não é o que a pessoa recebe. E aí, nessas áreas de decisão na empresa, o que vocês subdividiram aí? Assim, no Instagram agora, a gente é muito alinhado. Assim, por exemplo, agora mesmo, eu tava aqui e a gente tava definindo um roteiro. O roteiro mais quem bate o martelo sou eu. Assim, nessa parte criativa, quem bate mais, quem faz mais o roteiro, quem faz mais direção de cena sou eu. Na parte mais emissão de nota, burocracia, contrato, prospecção, essas coisas, aí é tudo Vinícius. Então, eu fecho numa parte mais criativa, né? E ele fecha na parte mais empresarial ali, na parte mais crua do negócio. Então, vocês devem bater de frente bastante, né? Não, porque, assim, definição de preço, a gente sentou um dia... Vocês fizeram uma tabela tananã, é isso. Então, assim, responder, tipo assim, essa parte que ele faz de nota fiscal, não tem muito o que você discutir, né? Tem algumas coisas, assim, que ele fala, eu vejo que ele fica chateado, ele fala, cara, eu queria fazer esse roteiro e tal, que ele fala, eu falo, Vini, daí ele fala, então vamos na tua intuição, que... Porque tá funcionando que tá até funcionando agora, assim, a gente tem que confiar. Daí ele vai nessa onda, assim. No Instagram, assim, eu acho que agora, assim, que a gente definiu um pouco mais essa linhagem, dificilmente a gente briga. Eu acho que se delegar não, eu acho que se dividir, realmente, isso cabe a mim, isso cabe a você, funciona mais do que ficar, senão vai bater cabeça o tempo todo. Às vezes ele tem algumas táticas, ele em tal lugar que tem que fazer isso, eu falo, não vou fazer. Agora me conta uma coisa, viralizou o vídeo, você teve vários viralizados nos últimos tempos. Vários. E aí? É isso que é o forte Não. ou realmente é a sua comunidade que é o seu segredo? Comunidade. Vou te falar, hoje em dia até os vídeos que viralizam nem seguidor eles te trazem direito. Ou te trazem um seguidor que nem sabe o que tá acontecendo ali na tua casa. Nem sabe o que tá falando. Nossa, na época que viralizou o vídeo que tinham destruído o meu apartamento, assim, a pessoa, essa pessoa rica aí, deve ter vários imóveis fazendo... E eu Você não sabe trabalhando nada de da dia história. pra comer de noite, assim, a pessoa falando, eu falei, nossa, definitivamente essa pessoa não tem a menor ideia do que ela tá falando. Porque eu acho que as pessoas... Fura uma bolha muito ruim, assim, sabe? Eu acho que as pessoas, elas entendem uma... Tipo, eu sempre falei isso, marketing da minha empresa, sempre fui eu encabeçando, eu entendi que eu precisava de delegar, hoje eu tenho pessoas que me ajudam muito, e já tive equipes que trabalhavam comigo que nunca entenderam o meu negócio. E que eu falava assim, cara, eu não estou trabalhando para aumentar seguidor. Eu não estou trabalhando, é o tal de ser famosa. Não quero vídeo meu viral. Eu não quero ser a chefe engraçada da internet. Eu não quero fazer videozinho fazendo dancinha. Tá, quer que eu vá para um TikTok? Quer clientes potenciais, Quer que eu vá para um TikTok? Tá, então eu vou ter um conteúdo mais conciso com o meu trabalho. Vai ser um backstage? Vai ser contar minha história? Eu trabalho muito para ser alguém que vai ser só viralizada. Eu acho que é um pouco isso. As pessoas acham que, não, olha só, a Júlia viralizou, fez sucesso. Um famoso fez pedido na Júlia, fez sucesso. Cara, não. Não, zero. É isso que acontece. Então, assim, esses vídeos que foram... ótimo pro ego. Aumenta seu engajamento, é ótimo, você gosta. Você fala, cara, fez um vídeo que não... Mas isso não te traz. Não Tanto paga que a conta. hoje em dia, olha só, hoje em dia, geralmente a gente fixa aqueles vídeos, né? Aqueles vídeos que estão... Hoje em dia, as agências pulam os primeiros, que ela sabe que tu vai colocar ali. Você vai colocar bom, mas ela quer ver o dia a dia, a média de visualizações, o quanto as pessoas estão ali. Então, assim, mas não era. Como eu falei, agora a gente tá vivendo uma questão mais... Instagrams menores, comunidades mais próximas, toda essa questão mais voltada para as pessoas que confiam no seu trabalho, que veem que você divulga marcas com responsabilidade, é uma coisa mais diferente. E para isso você leva tempo. Não é fácil você recusar valores altíssimos de um tigrinho, de um joguinho ali meio assim, meio não, né? Extremamente duvidoso. Não é fácil. Você com família para criar ali
todo mês tentando fechar alguma Que não vai coisa. te pagar em 90 dias, gente. Até eu, com meu perfil, recebo um monte de proposta. Então, assim, é muito complicado você formar isso. Mas eu vejo que as coisas estão começando a acontecer. O que eu acho que é a minha maior dificuldade, que as pessoas falam muito, é que você tem que ser nichada. Tem que ser nichada. Cara, o meu nicho é a minha casa. Mas aí você entenda da maneira que você achar melhor. Porque você vai ver no meu perfil reflexões, porque eu sou uma pessoa que paro para fazer reflexões sobre como o mundo tá passando, sobre ter perdido pessoas muito especiais, sobre você valorizar o tempo, porque isso sou eu. Você também vai ver vídeos de humor, meu e do meu marido, porque a gente gosta. É assim, mas eu acho que é isso. Não é? Eu não tô fazendo aquele vídeo porque, tipo, as pessoas falam assim, nossa, o que você pagou pra ver isso? Cara, se fosse uma coisa horrível, eu jamais pediria pra ele fazer. Ele se amarra, ele acha engraçado, a gente dá risada. Então, assim, porque a gente tem esse humor besta, esse humor bobo. Então, você vai ver no meu Instagram por conta disso, porque a gente tem em casa. Eu gosto de rir, eu gosto de viver em um ambiente bom e ele gosta de fazer, entendeu? A Maitê aparece lá porque ela é uma figura gente, engraçadíssima. E ela gosta de aparecer. Então, assim, o meu perfil, eu acho que essa questão do nicho é o que eu mais sofro. Porque tem você não tem que sofrer. Tem reflexão, tem dica de casa. Eu acho que, assim, em time que tá ganhando não se mexe. Não tá dando certo, você não tem que nichar. Acho que a gente tem que entender, assim, é uma comunidade e é você. Uma amiga minha um dia falou isso comigo, ela tava me perguntando sobre, eu ficar famosa, não sei o quê. E ela falou assim, eu li um negócio muito... né? Não, essa é outra amiga, mas ela não tava falando até disso, era outro assunto, mas ela falou assim, eu li um negócio muito legal, que toda vida é interessante. E principalmente falando de TikTok, é onde viraliza muito pessoas mostrando o dia a dia. Ela falou, toda vida é interessante, mas cabe a gente mostrar. E é isso, eu acho que você tá mostrando o que as pessoas querem ver. E você tá sentindo e sendo você. O que tem na minha casa, o que eu gosto, o que eu compartilho, o que eu acho interessante, o que eu tô passando no momento. Por exemplo, antes de ter Maitê, era muito, muito, muito decoração. Depois entrou muito, muito maternidade. Porque eu não posso falar do que eu não tô vivenciando no momento. E por um lado, isso acaba sendo uma coisa que as pessoas não gostam, mas por outro lado também me abre portas muito grandes. Porque, por exemplo, agora eu tenho uma janela de personagens na minha casa, né? Eu tenho Pereirão, eu tenho Zandinha, eu tenho Blogueirinha. Então, isso permite explorar, né, várias frentes de uma maneira, assim, real. E que funcione. Que eu acho que é o que eu busco no momento, entendeu? Entendi. E agora a gente vai pra minha parte do bate-bola. Você tá preparada? Quer mais uma aguinha aí? Seu copo tá cheio ainda. Porque eu falo muito, esqueço de tomar água. Vamos lá, bate-bola aqui pra gente conversar mais rapidamente e ir pro nosso finalzinho, que a gente já falou muito. Meu Deus. Mas tá ótimo, gente. Espero que todo mundo esteja gostando. Eu tô amando. A gente fala tem mesmo, muita, tá? Mas eu acho que é isso. A gente tem muita coisa pra falar a partir do momento que é uma coisa muito ampla. Colocar um empreendedor numa caixinha só também é burrice. E olha, gente, o tanto que a gente falou e a gente nem falou de filho. Quase nada. Se a gente começar a falar de filho aqui... Aqui, olha, escola, puxa uma cadeirinha aí. Põe o carregador no seu celular. Mas agora a gente vai falar um pouquinho. O que você aprendeu como mãe que você não sabia como filha? O trabalho invisível que a mãe tem. Que a gente o tempo inteiro. Que a gente acordava, a louça tava limpa, a roupa tava na gaveta. A cama tava estendida quando ia deitar. O trabalho invisível. A gente não sabia, eu não sabia. Não fazia ideia. Te valoriza, né? Depois a gente valoriza. Empreender uma caixinha de surpresas. Matar um leão todo dia. Tem vários clichês. Descascar vários abacaxis. Qual a frase que você mais escuta da Maitê? Mãe? Não vale, não vale. Não, é uma palavra, é frase. Te amo. Ai, te meu amo. Deus, que coisa linda, eu vou chorar. A frase que eu mais escuto dos meus clientes. E aí a gente não vai falar de seguidor, a gente vai falar de quem te contrata. Parabéns, você é muito dedicada. Eu ouço bastante isso. E a frase que você mais escuta da sua equipe, que acho que vai ter que ser do Vini, né? Enlouqueceu! Que eu sou teimosa. Ou, não sei, talvez ele... Vambora. Ele fala, tô orgulhoso. Ele fala, acho que isso. Ou que eu sou teimosa. Um dos dois, gente. Vai depender do dia. Vai depender do lance. Quem é sua referência? Meu irmão, que não tá mais aqui.
Você sentiu que um pratinho vai cair. Pra quem que você liga? Eu derrubo. Caiu. Não, eu derrubo. Hoje em dia, eu deixo bem claro que eu não dou conta de todos os pratos. Não dou. Um dia que eu tenho trabalho, assim, muita publicidade, eu estou extremamente grata e a minha casa está uma zona. Vai ficar. No dia que eu tô com menos trabalho, a minha casa vai estar organizada. Eu vou ter mais tempo para o meu marido. O que eu faço? Eu socorro o que tá precisando de mim no momento. Entendeu? E o resto depois a gente resolve. Eu derrubo, eu não dou conta de tudo. O que é inegociável na sua agenda? A minha filha. Não precisa, essa vai ser a resposta mais rápida de todas, a minha filha. Qual o roteiro perfeito em um dia de folga? Domingo, acordar sem pressa. Pra quem tem criança, vamos ver. 8 horas. 8 horas é luxo, gente. Luxo. 8 horas, a panqueca da família, que é a tradição, ir na igreja, um almoço, depois tomar um sorvete, sair pra passear. Nada demais. A vida calma, mora, a vida mora ali. Nos detalhes, no ordinário da vida. Eu gosto disso. Você não vai ver, um dia perfeito tá numa praia, num resort, com comida. Não é minha praia. Minha praia é essa aí, um domingo com calma. Qual a lembrança que você quer que as pessoas tenham quando elas pensarem em você? Pensando assim no sentido da minha vizinhança, né, que eu chamo, que eles entendam que eu sou uma pessoa real e que eu passo verdade pra eles. Eu acho que é isso que eu quero que eles entendam. Credibilidade, né? É. Qual o erro que você teve na sua trajetória que você não se arrepende? Alguma coisa que, tá bom, isso me fez crescer depois. Ter largado mais o empreendedorismo pra ficar com a minha filha. Porque eu não sei você, mas eu quero ela, né, os planos é para que ela seja filha única. Então eu não vou olhar lá na frente e falar assim, nem, né, a minha única filha, eu não fiquei ali, eu não estive perto, eu estive ali em toda a troca de fralda, né, em toda a situação. Então assim, é um erro que não é erro, óbvio, mas que eu não me arrependo. Que eu corro atrás agora. É isso, são fases. Eu não sei se essa daí vai se aplicar muito a você, mas eu tô na fase do mamãe, eu não quero que você vá. Você tá trabalhando de casa, mas assim, mamãe, por que você vai trabalhar? Eu falo que eu vou trabalhar porque eu gosto. Que eu gosto. Eu falo, filha, a mãe gosta. É essencial. E né? ela vê verdade nisso, porque eu gosto. Eu falo, filha, queria estar indo longe, não queria, mas eu gosto. Ontem, por exemplo, eu saí, né, fui num restaurante divulgar e depois fui arrumar o cabelo, que não deixa de ser também um trabalho, que eu tinha outras coisas. Quando eu cheguei em casa, ela já estava dormindo. Eu fiquei arrasada. Mas aí, hoje de manhã, você tava lá? Tudo que eu podia fazer para estar com ela, eu fiz. E ela falou, mãe, que saudade de você. Bonitinho. E aí, hoje, eu sempre busco ela na escola. Eu falei, filha do céu, eu acho que eu não vou. Eu falei, e aí, eu tenho uma publicidade para postar no horário dela dormir. Eu já tô aqui, ó. Vou dormir com essa garota hoje à noite. Vou dormir com ela hoje à noite. Vou ir lá, vou jogar um colchão do lado e vou dormir. Aí eu vou fazer. Vou agarrar ela a noite inteira. Qual a sua maior ambição ou sonho hoje que talvez você nem tinha coragem de imaginar quando você começou? Quando você começou o Instagram lá atrás? Eu quero continuar vivendo assim, de uma forma honesta e que eu consiga dar um conforto para minha família, que também não é nada absurdo. Não quero ter milhões de coisas, milhões de seguidores, não. Eu quero dar uma educação boa para minha filha e viver sem botar a cabeça no travesseiro, sem aquela coisa assim, meu Deus, como é que eu vou pagar a conta amanhã, sabe? Só isso, assim. Não tô querendo muito, eu quero só paz de espírito. A gente aqui. quer o básico, né? Eu só quero ter uma gordurinha para viver e conseguir dar uma boa educação para minha filha, né? Ir num hotel fazendinha aqui e ali, não tenho nada, assim, dessa questão, assim, sou muito bem resolvida nisso. E se seus filhos ou futuras gerações ouvirem o podcast, o que você gostaria que eles soubessem de você ter feito tudo? Filha, eu não fui na aula te buscar, eu tava aqui. Entendeu? Não, eu quero que eles entendam que eu sou uma pessoa normal, que eu sou cheia de defeitos, mas que a gente tem que correr atrás. Eu quero que ela entenda, por isso que eu falo, quando ela fala, você vai trabalhar, vou trabalhar, porque eu gosto. Não ia gostar de ficar em casa. Não ia ser feliz estando em casa, não ia. Então, eu quero que ela entenda e quero muito que ela encontre um trabalho, né, uma ocupação, seja ela qual for, que ela tenha a mesma vontade igual eu tenho. De fazer dar certo. Porque aí você vive feliz.
Porque você, mesmo com todos os perrengues que a gente tem, mesmo com as noites sem dormir, você tem um propósito para acordar no outro dia. Vale a pena. Eu quero que ela tenha essa sensação. Minha mãe ficou milionária? Não ficou. Ficou famosa? Não ficou. Mas ela era feliz quando ela fazia essas coisinhas dela aí. Mas vai isso dar que eu certo. quero que ela tá dando tenha. certo. Zanda, muito obrigada. Tô muito feliz. Amei. Eu também. Onde nossos ouvintes e seguidores podem te encontrar? Pode deixar seu arroba, fazer sua publi. Gente, segue aí. Insta da Zanda. Você vai... Olha... Eu não vou mentir pra você. Você vai ver um monte de caos, uma criança fofa, uma cachorra blogueiraça, musa. Ai, e o meu marido de peruca às vezes. É isso que você vai ver. Eu surtada, muitas vezes. Desabafando de manhã com uma xícara de café. Começo falando que eu vou dominar o mundo e 5 horas da tarde eu falo que eu passei o dia ansiosa. É isso que você vai ver. Não vou te enganar. E tem a minha loja, né? Exatamente. Artesano Moda Casa, que a gente tem muitos produtos textos bonitos. Todos os tapetes da minha casa são de lá. Lindos, lindos, lindos. Muito obrigada. Eu amei. Vou agradecer a quem conseguiu chegar até o final aqui com a gente, falando muitas besteiras. Esse programa teve o apoio da Noise, da chefe Julia Andrade, que eu tenho que falar sempre que não sou só eu, sabe? É meu nome, mas temos uma equipe, temos uma empresa por trás. Você pode me encontrar no @chefe Julia Andrade. O programa está no Spotify, YouTube e no perfil @mamãeachefe, para você ver cortes, acompanhar. Sigam a gente lá e até semana que vem.